Hoje nós estamos na terceira aula do discipulado. O título é Pecado e Obras da Carne, certo? Então, a gente vai começar estudando um pouquinho sobre pecado e obras da carne. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Não tem problema não. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus para não comermos e nem tocarmos nela, senão morreremos. O versículo 4 vai dizer: Então disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O versículo 6 vai dizer assim: Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele e deu a seu marido, que também comeu. E o 7 vai dizer: Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram como se fossem roupas ou aventais. Algumas traduções diz roupas e algumas diz aventais, certo? Ao que acontece? Vejam só. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ou seja, quando a gente está falando sobre pecado, tudo, tem muitas pessoas que assim dizem: Poxa, está falando da minha vida, eu faço isso, mas tipo, quando Deus está usando um servo para falar sobre tal assunto, que é pecado, que muitas vezes cometemos, não é contra nós, mas é aquilo que nós estamos fazendo, porque Deus nos ama incondicionalmente. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus deu Jesus para morrer por nós, independente do pecado que a gente cometa. Só que Deus não é favorável ao pecado que a gente comete. O problema, muitas vezes, é que nós queremos estar na presença de Deus cometendo os pecados que antigamente a gente cometia. Aí Deus não se agrada. Deus nos ama, mas Deus não compactua com o pecado que nós queremos abraçar. Entendido até aí, tranquilo? Vejam só, Adão e Eva, está na apostila, tá? Adão e Eva trocaram a bênção do Éden e tudo que podiam usufruir por uma mentira de Satanás. Não seriam igual a Deus e nem melhores, pelo contrário, perderiam tudo que lhe foi concedido. Ou seja, Deus cria Adão e Eva para ficar no jardim do Éden, para cuidar, para ser propósito na vida deles. E tipo, quando Deus ele fez um homem e depois formou uma mulher, ele tinha um plano original para eles dois no Éden, naquele jardim. Tinha trabalho, comida, água. Eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, só aquela que estava no meio, do qual Deus disse: Dessa não comereis. Aí veja, tem muita gente que em filmes, em algumas histórias, coloca como se fosse a árvore mais bonita. Mas não era a árvore mais bonita. Era a árvore que Deus disse: Não toque. Era a árvore que Deus disse: Não mexa. Você pode ter certeza de uma coisa: quando você fala para alguém: Olha, não conta esse segredo para ninguém. Aí a pessoa conta. Por quê? Porque você disse para não contar para ninguém. Se você tivesse contado o segredo e ficado quieta ou quieto, a pessoa não contaria. Do mesmo jeito, uma criança pequena, ela sempre vai no canto onde a gente disse para não fazer. Por quê? Por causa que alguém disse que não fizesse. Aí quando alguém diz que não faça, aí o que acontece? A curiosidade bate. Ah, por que fulano de tal está dizendo para não fazer? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso comer da árvore?
Porque assim, a gente lendo aqui o capítulo 3, do 1 ao 7, parece que fica meio estranho, porque parece que a serpente chega, fala com Eva uma vez e automaticamente Eva já come. Não, o pecado, ele vai minando na vida da gente. A gente vai dando abertura, com certeza. É porque assim, a Bíblia não poderia dizer, olha, no primeiro dia, aí a serpente chegou e falou assim, depois a serpente foi de novo. Não, ela já conta a história já bem resumida. Mas isso com certeza, um dia a serpente chegou para Eva e olha, tudo bem, já começou a puxar amizade, já no outro dia, já olha, tu não pode comer não, por quê? Aí já começou aquela conversa, aquela troca de ideias. No outro dia a serpente, menina, deixa eu te dizer uma coisa, a gente já está tão íntima, que eu vou te contar uma coisa, Deus mentiu para tu, pode comer. Aí com certeza Eva pensa, aí no outro dia a serpente encontra novamente Eva, e aí tudo acontece, porque quando a gente lê, o que é que parece? Que foi tipo, a serpente fala e Eva faz. Mas aí a gente traz para o lado da gente. A gente está na casa do Senhor, a gente sabe que muitas coisas não podemos fazer. Aí o que é que acontece? Satanás fica. Se eu e você formos homens e mulheres de oração, homens e mulheres de palavra, está na palavra, está na igreja, sempre buscando, jejuando, orando, a gente não cai não. Mas se a gente não estiver jejuando, se a gente não estiver lendo a palavra, é aquela mesma coisa. Tem pessoas que toda vez que vão atravessar uma rua, independente da rua ser movimentada ou não, olha para o lado direito e para o lado esquerdo, para ver se vem carro, moto, bicicleta. Tem pessoas que, sendo movimentada ou não, passa. Quem vai sofrer um acidente? Quem mais tem chance de sofrer acidente? Quem olha ou quem não olha? Quem não olha. Do mesmo jeito aqui. Quando você não está buscando, quando você não está vigiando, aí você é alvo fácil para Satanás. Qualquer coisinha que ele lança, a gente cai. Porque a Bíblia diz que Satanás está ao derredor, como um leão querendo tragar. Então, se a gente der brecha, é por isso que a gente não pode dar brecha. Aí a gente precisa entender a aula número 2, que foi os alicerces da vida cristã. Fé, oração, santificação, palavra, jejum. A gente precisa estar com a nossa base firmada na palavra. Porque se a gente não tiver, a gente vai ceder ao pecado. E o que é que o pecado faz? O pecado é ruim? Não. O pecado não é ruim não, gente. Se fosse ruim, o povo não estava pecando não. Só que o pecado leva à morte. O pecado nos afasta de Deus. Porque qual foi a consequência que teve de Adão e Eva? Eles pecaram, eles não ouviram a Deus, eles fizeram o que a serpente quis. O que é que Deus faz com eles? Expulsa do jardim. Eles perdem o projeto original. Muito do mesmo jeito a gente está na presença, a gente está buscando, Deus está fazendo maravilhas, Deus está curando, Deus está trazendo, Deus está libertando. Aí a gente vai e por besteira a gente diz, já que agora veio todo mundo da minha casa, já que agora eu estou com um trabalho bom, já que agora eu estou bem, eu vou dar uma voltinha no Egito. Aí o que é que acontece? Tudo aquilo que você construiu na presença, Satanás destrói. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele ama a todos, mas Ele te deu livre-arbítrio para poder escolher. Certo? Tranquilo até agora? Qualquer coisa pode perguntar, viu? Vai dizer assim na apostila, vai dizer que Deus ofereceu um lindo jardim, frutos à vontade, animais, trabalho, paz, presença de Deus todos os dias. Minha gente, imagine só, a gente já fica super feliz aqui, na presença, na hora do culto, que Deus fala tremendamente, a gente chora, a gente levanta a mão, adora, a gente sente a presença. Imagina Adão e Eva, que Deus vinha todo dia no jardim para conversar com eles. Toda a viração do dia, ou seja, o que é a viração do dia? É a tardinha, no período de 4h30 a 5h30, todo esse horário. Deus vinha conversar com eles. Imagine que privilégio
E eles trocaram. Eles trocaram. Muitas vezes somos nós também. Deus está curando, está libertando, está trazendo. A gente diz, está tão chata essa vida de igreja, é só oração, é só jejum. Tem gente que diz. Mas não, olha, pode ter certeza de uma coisa. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você jejuma, mais presença, mais libertação vai acontecer, mais coisas grandes Deus fará na sua vida. É porque a gente precisa entender o tempo de Deus. O tempo da gente é, vê, já são 5h10. Esse é o tempo da gente. Mas o tempo de Deus não corre igual o relógio, não. O tempo de Deus é totalmente diferente, certo? O Éden tinha tudo que Adão e Eva precisavam. Todos os frutos, todas as árvores do jardim podiam comer. Apenas uma ele não poderia comer, certo? Ou seja, você tem tudo que você precisa na casa de Deus, na presença de Deus. Ou seja, você tem pão, você tem água, ou seja, você tem palavra, você tem presença, você tem milagres de Deus na tua vida. Se você está precisando que Deus traga um filho ou abra uma porta, é aqui que Deus vai abrir, no altar. Esse altar aqui é altar de milagres. É altar que você traz e Deus responde. A irmã é prova disso. Não é verdade, minha mãe? Então, assim, o que é que acontece? Você tem tudo na casa de Deus. Por que você vai procurar em outro lugar? Não. O Egito não tem coisas boas para te dar, não. Só tem para te dar pecado, carnalidade e distanciamento da presença de Deus. Porque entendam uma coisa, quando Adão e Eva pecam, quando eles são expulsos do jardim, o que é que acontece? Houve um distanciamento de Deus e os homens. Só que esse distanciamento de Deus e os homens foi refeito, a ponte foi recolocada quando Jesus morre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, Ele agora estava nos dando livre acesso. Hoje, você não precisa. No Velho Testamento, você precisava de um profeta para ouvir Deus falar. Hoje, o Espírito Santo habita em você. Hoje, você pode dobrar o seu joelho e clamar e Deus responder. Hoje, você pode dizer, Senhor, fale comigo. E Ele fala. É tremendo. A ponte foi refeita. Então a gente não pode de modo algum ceder às tentações, ceder ao pecado. Aí o interessante é que assim, houve uma troca de acusações entre homem, mulher, serpente, todos querendo esquivar-se da culpa. Minha gente, quando a gente peca na presença, quando a gente peca, a gente precisa entender que Deus não está querendo saber quem errou, porque Ele sabe. O versículo vai dizer mais a seguir que quando Deus vai novamente na viração do dia ao jardim, Deus chama Adão, onde estás? Aí tem muita gente que diz, Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, não sabe de tudo, está em todo lugar. Por que Ele não sabia onde Adão estava? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, Deus sabia. E quando Ele diz, Adão, onde estás? Ele está dizendo assim, Adão, eu te disse para tu não comer. Onde tu estás? Porque ontem tu estava na minha presença, hoje tu não mais estás. Ele estava querendo dizer para Adão, Adão, tu está perdido. Tu está sem saber onde colocar teus pés. Nessa pergunta onde ele diz, onde estás, Adão, ele está dizendo isso. Então, muitas vezes acontece com a gente está muitas vezes na casa de Deus, a gente glorifica, a gente está aprendendo, está vendo Deus abençoar a vida dos irmãos, mas a gente não sabe onde a gente está. Por quê? Porque não ora mais, não jejua mais, deixa o pecado entrar na vida. Não pode deixar o pecado entrar na vida, não. Tem que botar para lá. Hoje nós somos nova criatura em Cristo. Amém? Tranquilo até aí? Aí vai dizer que a desobediência trouxe sofrimento, angústia, solidão, saudade, retrabalho, distanciamento entre Deus e os homens. Por que saudade? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu, vai acontecer. Às vezes, vejam só, eu já tenho 23 anos na presença. 23 anos. São 23 anos.
E tem dias que eu sinto saudade. Mas não é saudade de ninguém da minha família, não é saudade de um trabalho que eu tive, não é saudade de nada que eu vivi aqui. É uma saudade do céu. É uma saudade de Deus. É uma saudade do lugar que é meu. Aí você pode dizer, como assim? Veja só, a Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz. Haja animais aquáticos e houve animais aquáticos. Haja animais terrestres e apareceram todas as espécies. Só que quando ele foi fazer o homem, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia vai dizer que ele pega barro, faz lá o bonequinho, e depois do bonequinho feito, ele não diz, levanta boneco, não. Ele sopra o fôlego de vida nas narinas do boneco. Ou seja, o fôlego de vida de Deus está em mim, está em você. Por isso que a gente sente saudade, por isso que a gente chora na presença, por isso que a gente, tem dia que a gente sente tanto a presença de Deus que não consegue parar de chorar. Se isso ainda não aconteceu, vai acontecer com vocês. Já teve uma vez uma pregação aqui em nossa congregação que eu chorei do início da pregação ao final. Eu não conseguia me ter, porque a presença era tão grande, a saudade do céu era tão grande, que eu não consegui parar de chorar. Isso por quê? Porque uma parte de Deus está em mim, uma parte de Deus está em você, uma parte de Deus está em você. Ele não soprou nas narinas dos animais, ele não soprou nas plantas, mas ele soprou no homem. Porque ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. É forte isso, né? É tremendo. Por isso que a gente não pode se apegar com o pecado, a gente tem que se apegar na presença, se apegar à palavra. Se a palavra está dizendo que é pecado, eu não faço. É isso que a gente precisa entender. Outra coisa, vai dizer que com isso deu-se o início à humanidade, que não estava nos propósitos de Deus. Porém, mesmo distante, o homem pôde se relacionar com Deus através de oração, arrependimento, restauração de aliança e através do sangue de Jesus na cruz, como eu falei. Sabe o que era que Deus estava esperando de Adão e Eva? Ele não estava esperando que Adão dissesse, a mulher que tu me deu. A Bíblia vai dizer que quando ele diz, Adão, por que tu comeste o fruto que eu disse para não comer? Aí o que é que Adão diz? A mulher que tu me deu. Sabe o que era que Adão estava dizendo? Foi tu, Deus, que me desse, o problema aí é teu. Aí a mulher fez, foi a serpente que tu criaste que me deu. Então, cada um jogando a culpa no outro. Sabe o que era que Deus estava querendo deles? Senhor, nós erramos, nos perdoe. Senhor, nós vamos mudar, nos perdoe. É igual acontece hoje. Muitas vezes a gente erra na presença de Deus e diz, eu errei porque fulano de tal falou de mim. Aí eu não tive como e tive que dizer umas verdades na cara da pessoa. Está errado. Você é nova criatura. Eu errei porque meu marido errou. Não. Eu errei porque minha esposa errou. Não. Você erra se você quiser. Você tem a Bíblia, você tem a presença, você erra se você quiser. Mas mesmo errando, quando errarmos, que a gente erra, nós não somos perfeitos, nós vamos continuar pecando. Só que existe uma coisa interessante. Tem pessoas que pecam por prazer. Pessoal do mundo. Vou pro forró hoje e vou ficar com 10. Estou pecando, porque eu quero pecar. Estou fazendo tal coisa porque eu quero, eu já planejei para, como eu disse nas outras aulas, o coração descrito na Bíblia não é aqui, no peito não, tá? É aqui, porque é na mente que a gente arquiteta e planeja tudo. Todo mundo planeja as coisas aqui, Você vai trabalhando, aí diz, bom, eu vou trabalhar tanto, fazer hora extra porque eu preciso comprar uma geladeira. Você planejou aqui, no seu coração. Aí você vai trabalhar um pouco mais, dormir um pouco menos, se cansar um pouco mais porque quer uma geladeira nova. Do mesmo jeito,
Os pecados, eles começam aqui, na nossa mente. Por isso que a gente precisa colocar na nossa mente a palavra de Deus. O salmista Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: Senhor, eu quero guardar cada letra da tua palavra, cada frase, porque eu quero andar mediante a tua palavra. Quanto mais você buscar, menos você vai pecar. Agora, quanto menos você buscar, mais você vai pecar. Por quê? Porque veja só, o que é que acontece? Quando você vai encher um tonel, vocês ainda têm tonel em casa ou não? Pronto. Quando você vai encher um tonel de água, quando chega na boca, você para. Não é isso? O que é que acontece depois? Você vai pegando água e ele vai esvaziando, acabando. Na presença não. Na presença você enche o vaso, que é você, da unção de Deus, você buscando, vai enchendo, enchendo, enchendo. Quando chegou na boca do vaso, o que é que acontece? Para, não. Continua buscando e o vaso tem que, está transbordando a unção, transbordando da palavra, transbordando do mistério. Aí o que é que acontece? Quando o vaso está transbordando, Satanás não tem como estar lançando as coisas e ele cai. Porque quando você enche só até a boca e daqui a pouco você vai utilizando e a unção vai acabando, o que é que acontece? Uma pessoa que não falar com você na igreja, você já vai dizer: está falando de mim, já não quer que eu vá para a presença. Você vai ficando fraco, você vai deixando que Satanás arme as ciladas e você caia. Você cheio da unção, não. A pessoa não falou: não me viu. Ou você chega e pensa: tu não me viu não, Pai do Senhor. Entendeu? É diferente o modo. Porque aí você vai pecar menos, vai continuar pecando, mas menos. Não vai ser aqueles pecados que você vai planejar, entendeu? Porque a Bíblia diz que nós pecamos por atos e pensamentos, certo? Até aqui tudo entendido? Tranquilinho? Veja só. Vamos agora para as obras da carne. Lá no livro de Gálatas 5,19, ele vai descrever um pouquinho sobre as obras da carne, tá? Na nossa apostila vem dizendo já: as obras da carne são imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, iras, ambição, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, que quem as pratica não herdarão o reino dos céus. Não é a igreja evangélica que está dizendo que não vai herdar o reino dos céus. É a palavra do Senhor que diz que quem pratica não herda. Muita gente diz: não, porque os crentes, eles só querem dizer que eles é que vão. Mas veja, a Bíblia está dizendo em Gálatas 5:19 ao 21, que as obras da carne são imoralidade. Quais imoralidades? Imoralidades sexuais, certo? Impureza. Que impurezas? Pessoas que são impuras, que comem coisas impuras, pessoas que gostam de fazer coisas erradas, certo? Indecência, pessoas que andam indecente. Porque veja, uma coisa é você no Egito, outra coisa é você na casa de Deus. Você precisa se vestir corretamente. E quando eu digo se vestir corretamente, eu não estou falando sobre usos e costumes de calças ou vestido. Não. É uma roupa que não te deixe sexy, não te deixe atraente. É uma roupa porque, veja só o que acontece. Muitas pessoas acham que se vestir decentemente é vestir um vestido. Não. Tem vestidos que muitas vezes estão pior do que se fosse uma calça. Então, assim, a pessoa precisa entender que para o rei, na casa de Deus, a gente precisa se vestir corretamente. Vai se vestir feito um balão? Não, minha gente, mas tem que se vestir decentemente. Não pode estar tudo colado, nem toda colada, não pode estar mostrando nada, os decotes não podem ser tão ousados. Então, assim, tem que ser mediano as coisas. Então, as indecências não podem, tá? Idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é só adorar aquela imagenzinha de escultura que a gente está acostumado, não. Quando eu idolatro um filho, isso é idolatria também.
Como assim idolatrar um filho? Tipo, ninguém pode falar nada que eu já vou caçar confusão. Ninguém, lógico, você vai ter cuidado, mas você não pode estar toda hora caçando confusão. Você tem que ver as duas partes da coisa. Porque muitas vezes o que acontece? As mães fazem: não, eu vou falar com ela porque meu filho não faz nada disso. E muitas vezes o filho faz, só que a mãe passa a mão por cima. Então, isso é uma base de idolatria. Ou seja, outras mães que o filho cresce, não pode sair que a mãe fica de 5 em 5 minutos ligando. Isso é idolatria. Tem que ter cuidado. Outra coisa: eu só venho na igreja quando o pastor Michael for pregar. Isso é uma idolatria. Você tem que vir na igreja independente de quem vir dirigir, for pregar. Independente. Uma coisa: você pode não gostar do jeito que a pessoa prega. Você pode não gostar do tom de voz da pessoa. Mas você tem que entender que quando a pessoa está ali no altar, dirigindo, cantando, pregando, ela está sendo boca de Deus para você. Então você precisa vir adorar a Deus independente de quem dirija. Aí se você olha assim, olha no banner da igreja e diz: hoje eu não vou não, porque quem está pregando é o diácono dele. Eu só gosto do pastor Michael, então eu só vou quando o pastor Michael for pregar. Isso é um tipo de idolatria, é pecado também. Você tem que vir adorar, independente. Tranquilo até aí? Ótimo. Feitiçarias. Tem pessoas que fazem feitiços na igreja. Tem pessoa dentro da igreja que se diz que é crente, ou que ainda está em fase de construção, que ainda lê horóscopo, ainda não pode ver um gato preto na rua, que já tem medo, não passa por debaixo de uma escada. Se tiver um despacho, uma encruzilhada, não passa por ali porque acha que vai pegar. Minha gente, vocês estão blindados, vocês são de Deus. A partir do momento que vocês levantam a mão, o Espírito Santo faz, sabe o que é que vocês? Carinho, propriedade minha. E quando vocês vão se batizar, aí é que Deus diz assim: agora que Ele não tem mais condição nenhuma de tocar nos meus, agora eles estão se fortificando para a guerra. Então, não pode ter esses medos não. E tem pessoas que dizem que são crentes, tem pessoas que dizem que estão na presença, mas chegam para pessoas que fazem alguns trabalhos, algumas coisas e dizem: fulaninho, eu preciso de um emprego. Vê aí nos búzios. Fulaninho, eu preciso de um emprego, o que é que eu faço? Eu acho que eu estou assim, olhado, alguma coisa. Crente não tem olhado não, minha gente. Não vem com essa não, a crente não tem olhado não. Aí tem gente que diz: não, olha, tome um banho disso, um banho disso, um banho daquilo. E tem pessoas que estão na igreja que fazem porque acham. Ou, não, olha, não fale com fulano de tal não, assim, não repreenda ele nada não, porque ele é do Xangô, de onde for. Enfim, minha gente, nós somos de Deus, nós somos da presença, então não temos que ter essas partes de feitiçaria nem nada não podemos nos envolver, tá certo? Inimizades, pessoas que brigam por tudo com todo mundo, ninguém presta, só ela. Isso é pecado, isso é inimizade. Outra coisa, rivalidade. Você canta ou você prega, o que é que acontece? Só quer ser cantando, só quer ser pregando, eu canto melhor, ou eu prego melhor. Isso é rivalidade. Na presença de Deus não. Na presença de Deus nós somos todos iguais. A única diferença, sabe qual é? Sabe qual é a única diferença? A única diferença é que uns trabalham mais e outros trabalham menos. Só. Uns buscam mais e outros buscam menos. Mas Deus, esse negócio de dizer assim: não, porque fulano prega melhor, porque fulano prega melhor. Não. Faça para Deus de todo o seu coração. Outra coisa, ciúmes. Tem pessoas que não podem ter uma amizade na igreja e essa amizade só pode ser dela, não pode ser de mais ninguém. Aí fica com ciúme, aí fica chateada porque está falando com outra pessoa. Minha gente, isso é coisa do mundo, isso é pecado. Pode não, viu? Ciúme, de jeito nenhum. Ira, pessoas que se iram por qualquer coisa, pessoas que não sabem dialogar. Minha gente, nós somos pessoas diferentes, mas nós podemos conversar e se entender.
Tem pessoas que não conseguem conversar, não conseguem se entender e ficam iradas. Deixa aquela ira tomar o seu coração, a sua vida, aí passam dias sem ir para a igreja, aí passam meses sem falar com o irmão. Pode não, isso é pecado. Outra coisa, ambição. Você precisa trabalhar? Sim. Você precisa ter as coisas? Sim. Porém, você não pode ser aquela pessoa, pronto, existem pessoas que trabalham, aí tem uma casa, trabalham, tem um carro, trabalham, tem uma vida boa, e daqui a pouco eles dizem, não, eu quero uma casa bem melhor, 3 vezes mais do que essa que eu tenho. É pecado? É. Por que é pecado? É pecado porque se você já tem uma casa boa que Deus lhe concedeu, para que você está trocando? Ah, não sei, lógico, tem momentos que Deus nos abençoa um pouco mais, aí a gente quer trocar, ok, mas está naquela ânsia. Ah não, olha, só posso ir para a igreja agora uma vez por mês, porque eu preciso fazer muita hora extra, porque eu preciso comprar outra casa, o cara já tem uma casa boa. Ah não, eu preciso fazer muita hora extra, porque eu já tenho um carro, mas eu quero um carro 2022. Nem chegou 2022 e o cara já tem um carro que é lançamento 2022. Já tendo um bom. Então assim, isso é pecado. A gente precisa ter cuidado com essas ambições que a gente tem, certo? Outra coisa, discórdias, pessoas que só vivem em discórdias. Chegam num grupinho, vocês duas são amigas, aí chega uma pessoa só para fazer discórdias de vocês. Conversa com vocês juntas e é uma bênção. Depois chega para a irmã e diz, olha, fulaninha estava falando de tu. Aí depois chega para a fulaninha e diz, olha, a outra fulaninha estava falando de você. Isso é armar discórdia entre irmãos. Não pode, é pecado. Outra coisa, partidarismo, quando eu fico tomando partido de coisas que não cabem a mim fazer. Isso também é pecado. Inveja, quando eu tenho inveja daquilo que o irmão tem. E gente, quer ter as coisas boas? Trabalhe.